Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma das nossas leituras do Lendo Literatura Clássica, leitura coletiva que eu organizo junto da Jaque, do Estante da Jaquinha. Essa leitura de fevereiro e março foi uma parceria com a editora Zahar, ou melhor, o selo Zahar, da editora Companhia das Letras. E a obra em questão é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. E além de, claro, agradecer à Companhia das Letras por ter cedido um exemplar para sorteio que foi para Cláudia. Então, vem conferir. Se você já leu Jane Eyre antes e gosta de podcasts, eu vou recomendar para você o nosso QGCT. Junto com a Andressa e com a Jaque, a gente fez comentários super pertinentes sobre a obra e com spoilers. Então, lá o conteúdo está muito mais aprofundado. Fazendo o resumo de Jane Eyre. Bom, a protagonista da narrativa, como o próprio título já diz, é a Jane Eyre. E ela vive com a tia e os seus 3 primos. A tia, que não é a tia de sangue, na verdade era o marido da tia, que era o tio, de fato, da Jane, ele acabou falecendo e essa tia não trata ela nem um pouco bem. E, inclusive, passa bastante a mão na cabeça do seu primo, que é o John. Então, a gente acompanha nos 10 primeiros capítulos, os 10 primeiros anos da Jane e, a princípio, como ela vivia muito mal com essa tia e com esses primos, sendo a empregada, a Bessie, a única que a tratava pelo menos com um pouco de dignidade. Então ela passa por alguns traumas durante essa infância, até ela parar na escola de Lowood, que também não tratava nem um pouco bem as crianças. Mas lá ela conseguiu encontrar um lar, uma família, um propósito. E então a gente conhece esses primeiros percalços da vida da Jane Eyre para depois a gente ver a Jane como educadora, preceptora em Thornfield Hall. E lá ela conhece ninguém menos do que o Sr. Rochester. E o Sr. Rochester parece bastante interessado na Jane, fazendo a análise de Jane Eyre. Antes de mais nada, eu quero deixar destacado que é uma autobiografia. Uma das amigas em vida da Charlotte Brontë e a sua primeira biógrafa diz que muitos dos fatos ocorridos em Jane Eyre estão realmente bem relacionados à vida da Charlotte Brontë. Esse livro destaca a precursão do feminismo, mas não o feminismo em si. E isso se deve sobretudo porque a Jane Eyre, ela se acostuma e ela se acomoda na posição de submissa das relações. Diferente de algumas outras personagens, como a própria Elizabeth Bennet, já que a Charlotte Brontë criticava a Jane Austen. Então, por mais que a Charlotte seja uma crítica da Jane Austen, meio que ela não tem como falar muito sobre isso, embora eu entenda por que ela fala. Jane Eyre acaba tocando muito sobre esse ponto entre o feminino e o masculino, justamente porque levanta muitas e muitas diferenças entre a mulher e o homem. E acaba pontuando também de uma maneira bem clara que mulheres e homens só podem ficar juntos em uma relação de equivalência se o homem tiver prejudicado de alguma maneira. E isso eu achei bem interessante porque, de fato, é o que acontece. Se o homem não acabar dependente da mulher de alguma forma, isso faz com que o homem seja superior em todos os aspectos, principalmente nessa época que a Charlotte vivia. Outra coisa interessante é que a Charlotte acaba não só criticando o machismo estrutural, mas também as relações de poder de classes sociais e as relações de poder em relação à colonização, já que a gente tem aqui personagens que viajaram da colônia para a Inglaterra e acabam sendo trancafiados por isso. Não menos importante, a Charlotte Brontë também toca em outros temas muito fortes e pertinentes, como a educação e como as educadoras eram tratadas naquele período. Basicamente, gente, eu acho que não mudou absolutamente nada. A autora faz umas críticas muito contundentes em relação a toda a construção da história e isso faz muito sentido e é genial. Por mais que a Charlotte Brontë ela não acabe tocando no feminismo em si, a precursão feminista dela é incrível, é maravilhosa, porque ela realmente pontua muitas coisas. Além disso, a Charlotte Brontë era extremamente religiosa, porque ela casou com um reverendo, era filha de reverendo. Então a gente vai acabar vendo aqui muito fortemente a religião, diversas passagens bíblicas, entre outras coisas. Então, de fato, a gente vai encontrar uma moral religiosa muito forte. Mas o fato de ser religioso não quer dizer que não é questionador. A Charlotte, inclusive, pontua um momento aqui bem interessante de como os padres reverendos conseguem ouvir a voz de Deus
enquanto as outras pessoas comuns não, e isso não faz sentido nenhum. Então, esse questionamento aqui é bem interessante porque coloca essa precursão da Charlotte entre outras questões que a Charlotte tinha em vida. E isso é muito legal porque a gente vê a densidade e a profundidade que Jane Eyre traz dentro de si. Assim, dentro dessa autobiografia, a gente acaba vendo uma relevância e uma verossimilhança muito interessante. Porque se a gente fosse estudar essa obra como se fosse um livro de história, a gente ia encontrar bastante detalhes daquela vida, daquela cultura, daquela sociedade. Outra coisa que faz muito sentido e é muito legal aqui é a razão versus a loucura. A gente tem duas personagens femininas aqui que são contrapontos entre si e acabam falando sobre a questão da submissão e a questão da não submissão da mulher dentro dessa sociedade, que toca nesse pensamento precursor feminista e que fala muito pra gente. E por fim, e não menos importante, e o que eu achei bem legal e ao mesmo tempo muito complicado, é que a gente tem uma certa romantização de relações abusivas. Milly, como é que você achou uma relação abusiva uma coisa legal? E isso se deve sobretudo e ao fato de que a Charlotte Brontë tá criticando os casamentos da época. Na verdade, a romantização da relação abusiva tá muito centrada no fato de que eram esses relacionamentos que iam e que eram aceitos por aquela sociedade. Então hoje, o que a gente vê como abusivo naquela sociedade não era. No entanto, a Charlotte Brontë, ela acaba pontuando como isso era complicado, como isso era abusivo. Agora, eu vou falar um pouquinho pra vocês da edição da editora Zahar. Como vocês sabem, eu sou apaixonada por todas as edições de clássicos da Zahar. Essa aqui não é diferente, embora o texto de apoio não seja tão intenso e aprofundado como os outros. Aqui se fala muito também das adaptações. Essa edição é de capa dura e vem com notas, e essas notas se assimilam muito, por exemplo, às edições da autêntica de Anne de Green Gables, que vocês podem encontrar aqui nos cards. Fala muito sobre as referências literárias que a Charlotte Brontë colocou na obra, como de Paraíso Perdido e da Bíblia. Então, se volta muito mais para isso do que para outros aspectos e outros teores de época, como que acontece, por exemplo, na edição de Persuasão, que também eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, que eu comentei que era da editora Zahar. De toda forma, essa é uma edição que traz uma tradução muito limpa, muito clara e que é bem fluida, tanto quanto a escrita da Charlotte Brontë. Não menos importante, eu quero destacar a capa do Rafael Nobre, porque essa capa, literalmente, eu acho que é a capa que mais representa, que mais mostra a intensidade de Jane Eyre. Justamente por causa da dualidade do feminino, justamente por causa da submissão e da não submissão, da rebeldia e também da loucura e da razão. Eu acho que essa capa é a representação simbólica e absoluta do que Jane Eyre representa e do que Jane Eyre é. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Se você quiser comprar essa edição ou qualquer outra na Amazon, eu vou pedir pra vocês comprarem com o link aqui da descrição, porque vocês ajudam o canal sem pagar mais nada por isso. E vocês podem encontrar a gente no Instagram, no Facebook e também na roxinha. É isso. Um beijo pra vocês, abraços dos nossos mascotes e até a próxima. Tchau, tchau!